Quando falamos em partículas subatômicas, uma das coisas mais complexas que temos para falar é especificamente sobre as características quânticas dessas partículas. E talvez uma das características mais conhecidas e que é basicamente quântica é o spin. Nós entendemos spin como algo relacionado com uma rotação. No caso, ele tem relação com um momento angular intrínseco da partícula. Contudo, o spin não quer dizer que existe a necessidade de uma rotação. Talvez essa tenha sido uma forma da gente conseguir exemplificar classicamente, ou seja, se utilizando da física clássica, uma fenomenologia que pudesse se aproximar do que é o spin. Mas o spin não é uma rotação. O spin ele é uma característica basicamente quântica e que se relaciona então com o momento angular. Mas, como eu disse, ele não é algo necessariamente rotativo. O que acontece é que uma partícula como o elétron, ele possui uma carga. E por possuir uma carga, ele tem ali um aspecto muito específico da partícula. Ele possui uma orientação em relação ao espaço, em relação aos aspectos eletromagnéticos também. Então ele se orienta em relação a um campo. E, consequentemente, como o elétron é uma partícula que se move e possui um giro, conforme ele gira, ele adquire uma característica muito específica que se apresenta dentro de números que são bastante singulares. E esses números são números quânticos, então eles são chamados de números discretos. Eles vão se apresentar de forma fracionária ou então vão se apresentar de forma inteira, mas não de qualquer forma. Eles se apresentam de forma discreta, ou números inteiros de 1 a 2, ou então números fracionários pela metade, variando em geral de meio a 1,5. Então essas são características específicas que essa rotação promove, são aspectos intrinsecamente quânticos, uma vez que levam a esses números que são discretos. Então, quando falamos de spin, não tem muito bem uma relação com rotação, mas sim com essa fenomenologia quântica que se aplica a essa partícula, que no caso é um férmion. No caso, especificamente, um lepton carregado, que é o elétron. Então, o elétron ele possui uma carga negativa e, devido ao fato de existir, então, esse momento angular, essa carga ela vai se distribuir em relação à partícula e, consequentemente, então, o campo eletromagnético interage sobre ela e, assim, então, você tem ali uma distribuição dessa carga e, consequentemente, então, apresenta-se ali o aspecto do spin, que é um número quântico. Então, basicamente, podemos entender o elétron como sendo uma espécie de um pequeno ímã que ele gira e, conforme ele gira, ele cria esse campo. E esse campo eletromagnético, então, ele faz com que tenha a possibilidade de apresentar números, e esses números quânticos, são discretos. Então, dependendo da forma com que essa carga se distribui em relação ao campo, ela pode se apresentar de forma fracionária, no caso meio em aspecto positivo ou meio em aspecto negativo. Contudo, não entenda isso como um giro, como se apresenta na física clássica, como uma pequena esfera girando. Não é bem assim que ocorre. Na realidade, a gente não consegue criar uma analogia para explicar esse efeito quântico.
pelo simples fato que ele é quântico e nós só conseguimos trabalhar com física clássica a nível macroscópico. Nós só conseguimos interpretar a física de uma forma que seja tanto tangível quanto observacional, se utilizando dos nossos sensores, como por exemplo a visão, de uma forma clássica. Então nós não vamos conseguir nunca criar uma analogia que consiga explicar classicamente o que é o spin. Por quê? Porque o spin ele é puramente quântico. É impossível se utilizar da física clássica para explicar algo que é quântico. Não existe essa possibilidade. E por esse fato, então, esse aspecto dessas partículas, que no caso são os elétrons, elas acabam sendo tão difíceis de ser interpretadas e explicadas. Basicamente, essa é uma característica que diferencia um férmion de um bóson. No caso, todos os férmions terão spins fracionários e todos os bósons terão spins inteiros. E uma coisa muito interessante é que quando fazemos a análise para determinação de um bóson de calibre que tanto procuramos, que no caso é o graviton, ele se apresenta de uma forma muito estranha. E essa forma estranha é pelo spin dele ser igual a 2. Diferente, por exemplo, do fóton, que tem spin igual a 1. Então, essa característica faz com que talvez seja necessário se utilizar de uma outra física, uma outra forma de se interpretar a física, para que o graviton seja possível. E é daí que surge, então, a teoria das cordas bosônicas, uma vez que o graviton acaba somente sendo possível dentro da teoria das cordas bosônicas. Também existe a possibilidade de que a espuma quântica venha a explicar o que é o graviton e, consequentemente, ali você pode ter um spin diferente. Dois 2000 anos depois. Em outras palavras, pelo spin ser uma característica puramente quântica, ele pode estar relacionado com aspectos físicos que são muito exóticos e que podem levar a uma concepção tanto da teoria das cordas, assim como da própria espuma quântica, que se relaciona com a granulação do quê? Do espaço-tempo. Pessoal, muito obrigado por vocês terem visto esse vídeo. Se for possível, curta o vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal e clique lá no sininho para você sempre receber novas notificações de vídeos científicos como esse. Também, se for possível, compartilhe o vídeo para que ele chegue em mais pessoas. Também dá uma olhada aqui embaixo que eu vou deixar uma lista de livros bastante interessantes que pode ajudar você a desenvolver uma mente científica de forma mais rebuscada. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.